Olá, queridos alunos do primeiro ano A, primeiro ano B, segundo e terceiro ano. Tudo bem? Para você que não conseguiu acompanhar todas as atividades, realizar as tarefas, ou ficou sem nota, ou não alcançou a nota que precisava, preste atenção para as informações. Durante o primeiro e o segundo bimestre, nós tivemos algumas aulas que foram da série Crianças como Eu. E nessa série nós aprendemos histórias bíblicas de algumas crianças, onde podemos aprender atitudes e valores. Então, eu escolhi uma história dessa série para você fazer a sua atividade avaliativa para recuperar a sua nota. A história escolhida foi a história de Davi, o pastorzinho, e você vai rever esse vídeo, que foi da aula do dia 5 de maio. E aí, você vai responder, depois do vídeo, as questões que eu enviei. E eu vou ficar esperando a sua atividade pelo Zap, ou você pode deixar na escola. Combinado? E você terá o prazo também para entregar. Preste atenção, até o dia 23 de setembro, para você realizar a sua tarefa e entregar. Olhos bem abertos, ouvidos atentos, mãos à obra. Bom trabalho, boa atividade e aguardo vocês. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem por aí? Então vamos lá para a aula de hoje. Anote aí no seu caderno, faça seu cabeçalho, que você já está acostumado a fazer. Não esqueça da sua turma e a data da nossa aula, o dia correspondente à nossa aula, tá bom? Vamos continuar com a série Crianças como Eu, e você vai anotar no seu caderno apenas o tema da nossa aula de hoje para ficar registrado, tá bom? E o restante você vai guardar na sua mente. Então, prestem bem atenção. E hoje nós vamos ver a história de Davi, o pastorzinho. Vamos começar vendo imagens de crianças ajudando em casa, em algumas tarefas. Lavando louça, ajudando o irmãozinho, arrumando a cama. E nos tempos bíblicos, as crianças também ajudavam nas tarefas de casa. Elas cuidavam de animais, construíam tendas, cultivavam a terra, pescavam. E na Bíblia temos várias histórias de meninos e meninas que cuidavam do rebanho de seus pais. Entre elas, temos a história do menino Davi, o nosso pastorzinho da história de hoje. Agora nós vamos conhecer um pouco do trabalho de um pastor de ovelhas. Preste bem atenção. Olha só. Nos tempos de Davi, um pastor de ovelhas usava uma pequena bolsa feita de couro. Estão vendo aí? E nessa bolsa ele carregava sua comida: pão, frutas secas, azeitona e queijo. Ele também tem aí na mão, na imagem, um bastão de madeira, que é chamado de cajado. Ele é um bastão arredondado, que servia também para conduzir o rebanho e às vezes para disciplinar alguma ovelhinha rebelde. O que mais? Ele também usava um tipo de arma para defender o rebanho, chamado de funda, que é como um estilingue. E essa arma servia para defender as ovelhas de animais, de leões, de lobo. Ele usava essa arma. Ele carregava também um chifre de animal cheio de azeite. Esse azeite servia para colocar nas feridas das ovelhas. À noite, o pastor levava o rebanho para um cercado de pedras que não tinha porta. Vocês viram aí como não tem porta? Sabe por quê? Porque o pastor era a própria porta. Para sair de lá, as ovelhinhas tinham que passar por ele. Por isso, elas ficavam bem protegidas. E se algum animal também quisesse atacar, elas estavam protegidas e o animal não ia conseguir passar. Então, assim era o trabalho do pastor de ovelhas. Olha aí outra imagem.
Agora vamos ver o que nós vamos aprender hoje na nossa aula. Nós vamos aprender 3 coisas. Aprender que todas as pessoas são importantes para Deus. Aprender que Deus não olha a aparência e sim o coração. E aprender também que é importante ter atitudes e valores como obediência e respeito. Muito bem, agora que já conhecemos um pouco do trabalho de um pastor de ovelhas, vamos à história. Em uma linda manhã, o Senhor disse ao profeta Samuel: "Vá até Belém e procure um homem chamado Jessé. Eu escolhi um de seus filhos para ser o rei de Israel. Encha o recipiente de óleo e vá." Obedecendo à ordem do Senhor, Samuel encheu um chifre com azeite de oliva para ungir o escolhido quando Deus o indicasse. Na Bíblia, ungir significa consagrar ao Senhor, separar, dedicar alguém ao serviço de Deus. Quando Samuel chegou a Belém, logo encontrou Jessé e fez os preparativos. Samuel olhou os jovens, filhos de Jessé, e sorriu. O mais velho, Eliabe, era alto e de boa aparência. Então Samuel pensou: este certamente é o homem que Deus escolheu para ser o próximo rei. O Senhor, porém, lhe falou: não olhe para a aparência. Eu não o escolhi para ser rei. Então, ele falou algo muito importante. Deus não vê como as pessoas veem. As pessoas veem apenas a aparência exterior, mas o Senhor vê o coração. Assim, Jessé começou a apresentar seus filhos, um a um, mas nenhum foi escolhido. Samuel estava surpreso e disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Você não tem mais algum filho? Bem, disse Jessé, eu tenho outro mais jovem. Eu o deixei no campo cuidando de ovelhas. Então mande buscá-lo, disse Samuel. Não nos assentaremos para comer até que ele chegue. Davi gostava de ficar no campo cuidando das ovelhas. Às vezes, ele passava por perigos, porque leões e ursos tentavam atacá-las, mas ele as defendia com um cajado e uma funda. Nos momentos tranquilos, ele tocava a harpa, que acalmava ainda mais o rebanho. Assim, Davi tocava, tocava e tocava. Era uma música muito bonita. E nessas ocasiões, Davi olhava para a natureza, contemplando as coisas que o Senhor fez. Além de músico, Davi também escrevia lindas poesias. Eles são os Salmos e podemos encontrá-los na Bíblia. Ele escrevia lindos poemas pensando em Deus. Davi logo chegou. Ele amava a Deus, que também o amava, embora fosse o filho mais novo e apenas um simples pastor. Naquele tempo, os meninos pastores não eram pessoas importantes, mas ele foi escolhido. E disse o Senhor a Samuel: derrama óleo em sua cabeça, ele será rei. Assim fez Samuel. E Deus abençoou Davi para o trabalho importante que tinha planejado para ele. Davi amava a Deus. Alguns anos depois, no tempo certo, Davi tornou-se rei. E Davi ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E você, como se sentiria se fosse escolhido para ser o futuro ou a futura presidente do país?
Você tem sonhos? O que você deseja ser quando for adulto? Você também pode realizar trabalhos importantes, mesmo sendo criança. E para ser aquilo que você sonha em ser quando crescer, é importante ser obediente, estudioso e dedicado. Vamos à tarefa de hoje, que será uma atividade manual. A história de Davi continua, ele se torna rei, se torna o rei Davi, mas hoje com essa tarefa nós vamos lembrar de quando ele era o pastor de ovelhas. E aqui o material que você vai precisar, vamos fazer uma ovelhinha, você vai precisar desses materiais, lembrando que são materiais que você tem aí na sua casa, tá? Esses materiais que eu coloquei a foto, todos eu tinha aqui em casa, não precisei comprar nenhum. Então, para fazer a ovelhinha você vai precisar de um papel, que pode ser cartolina, pode ser papel cartão. Eu fiz o meu de papel verger, que é um papel parecido com o chamequinho que a gente chama, só que um pouquinho mais grosso, tá? Se você tiver, pode fazer também. Mas se for com chamequinho, pregue no pedaço de papelão, para ficar um pouquinho mais forte, tá? E se for EVA também, se você tiver EVA, pode fazer também, mas colhe um pedaço de papelão atrás. Então, vai precisar também de rolinho de papel higiênico, de algodão, de pregador de roupa, que serão 4, cola, caneta e tesoura. Do corpo, peça para alguém fazer para você, da sua família, para lhe ajudar, tá bom? Fazer o molde do corpo, que serão 2, para fazer o corpo da ovelhinha, e o desenho da cabeça da ovelhinha. Então, vamos lá ver o vídeo de como fazer esse trabalhinho manual. Então, vamos lá.